E nesse podcast vamos falar sobre o dicionário de dados, que é um assunto ali que é importante, né, e faz parte ali da administração do workshop. No dia a dia, né, de um DBA ou mesmo de quem usa o banco, diversas vezes ali são realizadas consultas em tabelas do próprio banco. Talvez muita gente não saiba a origem dessas tabelas e por que elas são importantes. Vamos dar uma introdução para o pessoal sobre o que são o dicionário de dados? Vamos lá, conforme você já deu uma adiantada, né? O dicionário de dados ele é essencial no banco de dados. Tá? Falando em banco de dados Oracle, tá? Então é assim, o dicionário de dados, Carlos, ele é um conjunto de tabelas read-only. Você falou sobre tabelas. Então o que são essas tabelas read-only? Elas são tabelas internas do Oracle, né? Elas são criptografadas. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre views e tal, mas é assim, elas contêm as informações, os dados administrativos do database. O que é isso? Então, ela contém o quê? Os metadados. Se eu for criar um objeto num esquema, eu tenho lá o esquema HR, aí eu vou criar uma tabela, por exemplo. E essa tabela, ela vai ter as informações, a descrição da tabela, em qual namespace ela faz parte, essa namespace, a qual data file faz parte. Então, todas essas informações, elas estão dentro do dicionário de dados. Tá? Então, ele faz o quê? Ele armazena informações lógicas e físicas do banco. O quanto de espaço, por exemplo, é utilizado pelos objetos de esquema, os nomes dos usuários do Oracle Database, os privilégios, as roles. Cada usuário, né, que tem essas informações de auditoria, por exemplo, relacionada a outros usuários. Então, o Oracle utiliza todas essas informações para executar o seu gerenciamento. Então, tudo isso, todos esses componentes, esses elementos, é o dicionário de dados. Eles fazem parte e formam o dicionário de dados no Oracle Database. Legal. E muitas vezes no dia a dia, o pessoal às vezes nem se dá conta, né, que está utilizando ele. E é coisa ali que a gente precisa no dia a dia saber utilizar, né? Porque às vezes a gente pega muita consulta pronta e acaba se conformando com ela ali, nem sabendo como montar uma consulta ou como ir até buscar essas informações no dicionário, né? De onde que está vindo essas informações? Poxa, mas eu sei que nós vamos falar sobre as views. Eu sei que eu dou um select lá numa determinada view para pegar umas informações do banco, mas de onde estão vindo isso? De onde é que está vindo? Então é assim, é o dicionário de dados. Esse carinha aí, ele é bem importante e repito, é essencial para o Oracle Database. E até como chegar nela, né? Como você fazer essa busca, como encontrar isso, né, da melhor forma possível para poder utilizar, né? Sim, com certeza. Legal. Então podemos compreender que o dicionário de dados ele é a parte central, né, da parte de administração do banco, tendo também indispensável ali para o funcionamento. Quais são os componentes dele, Oswaldo? Bom, os componentes do dicionário de dados, tá? Então é assim, ele vai ter tables spaces, ele vai ter tabelas, vai ter views, e ele tem, por exemplo, as tabelas base. O que são essas tabelas base? Elas são informações sobre o database, tá? E essas tabelas base, elas normalmente a gente não tem acesso, tá? Então os usuários não têm acesso a essas informações. Tanto é que a documentação da Oracle nem faz referência a essas tabelas. Em casos muito esporádicos, às vezes se você precisar, por exemplo, abrir um suporte lá na Oracle, talvez o analista, né, que estiver te atendendo, ele vai te passar aí algumas consultas a essas tabelas, tá? E aí, como é que vão ser feitas essas consultas? Através das views, que é o segundo elemento. Então, o que são as views? Ela vai pegar a informação dessas tabelas base, que estão criptografadas, elas vão decodificar essas informações e vão trazer para nós em forma de informações úteis, como, por exemplo, os nomes dos usuários, as tabelas, né? Então, assim, a partir de consultas SQL, joins, cláusula where, essas informações ficam mais simples para nós. Então, tabelas base, toda a parte interna criptografada, e as views são o que nós utilizamos para fazer as consultas nessas tabelas base. Dentro da parte das views, nós podemos subdividi-las em conjuntos. Quais são esses conjuntos? Então, nós temos lá as views DBA, que os administradores do banco de dados têm acesso. Tá? Então, normalmente elas começam como DBA mesmo, DBA underline, e tem alguma informação a mais lá. Mais para frente a gente vai ter alguns exemplos. Nós temos também
as user, então as views user, essas views elas são limitadas ao usuário que for owner, tá? Então assim, o usuário que criou, por exemplo, a tabela, que criou aquele objeto, então essas views user elas vão estar relacionadas a esses usuários. E temos as views também all, all, ou seja, o owner ele tem acesso, tá? Porém, outros usuários também podem ter acesso conforme uma concessão de privilégio ou roles. Tá? Aqui, só lembrando, roles são conjuntos de privilégios. Então, depende da concessão que for feita, outros usuários que não sejam o owner podem ter acesso a essas view A. Então, fazendo um exemplo, eu tenho lá um usuário A, ele deu um privilégio de leitura a uma tabela para o usuário B. Então, esse daqui ele vai conseguir ter os acessos às informações no dicionário de dados, aquela tabela que o privilégio foi concedido. Tá? Então, funciona mais ou menos assim, dessa maneira. Tá? Então, nós temos tabelas base e nós temos a parte das views que fazem aí a parte de leitura simples das tabelas base e nos trazem o resultado em tela. Legal, então tem esse direcionamento também entre visualizações, né, do que você consegue ver dependendo do seu nível de usuário, do seu nível de administrador, ou de nível também de CDB, né? Existem vários prefixos ali que determinam, né, o tipo de coisa que você consegue ver e o privilégio, né? Sim, inclusive assim, se nós falarmos um pouquinho sobre arquitetura multitenant, não vamos estender muito porque é assunto para outro podcast, mas é assim, existem outras views também que são as views CDB, que elas vão trabalhar as informações do container, tá? Do container e dos PDBs, ou seja, daqueles pequenos banquinhos de dados que estão plugados no nosso CDB root. Então, nós temos esse quarto tipo aí nesse conjunto também, pensando em arquitetura multitenant. São as views CDB. Muito bom. E, Oswaldo, pensando nessas views, o que são as views, exatamente as views de performance dinâmicas, e qual que é o intuito delas? Pense no seguinte, você ligou o computador, executou o seu startup no banco, tá? Então, ele vai começar, conforme você vai fazendo alterações no banco, criações de usuário, por exemplo, de tabela e tal, ele vai começar a fazer alterações na estrutura do banco. Então, essas views de performance dinâmica, elas são atualizadas conforme o banco de dados está sendo utilizado. Tá? Então, conforme ele está sendo utilizado, essas modificações são sendo alteradas, essas views de performance dinâmica, elas vão sendo alimentadas. Tá? Então, é assim, elas são views que dinamicamente são atualizadas conforme o banco está aberto e sendo utilizado. Então, não é uma coisa estática. Eu criei uma tabela, criei um objeto, criei um usuário e ela já vai fazendo as atualizações dessas views aí de performance dinâmica. Por exemplo, uma view aí que é bem comum, a $instance. Então, lá eu tenho algumas informações, né? Eu posso ver, por exemplo, o status do meu banco, eu posso ver, por exemplo, o nome da minha instância. E o status, por exemplo, é algo que vai se modificar conforme eu for tratando o banco. Se eu der um startup no malt, por exemplo, vai estar de um jeito o status dele. Se eu der um startup comum, ele vai dar lá como open. Então, essa view ela vai estar dinamicamente se transformando, tá? E elas vão ter que tipo de informação, essas de performance dinâmica? Elas vão ter lá parâmetros de sistema ou da sessão, a utilização da memória ou a alocação também, né? Os progressos, por exemplo, de jobs, de tarefas, né? Então, essas views elas podem ser alteradas ou removidas pelo administrador do banco. Porém, esses administradores também eles podem consultar ou criar novas views nas tabelas e conceder a estas views conceder privilégios a estas views para outros usuários. Então, é uma cadeia. Tá? Então, assim, são views padrões, mas podem ser criadas novas views a partir do administrador do banco de dados, e esse ele pode conceder privilégios para outros usuários. Mas, então, sintetizando, as views de performance dinâmica são as nossas views, né, relacionadas às tabelas internas do banco, porém, elas se modificam conforme a utilização do banco de dados. Então, a informação tá em ciclo lá, ela vai se modificando. Legal, então quando você quer ali acompanhar em tempo real, né, saber de fato o que está acontecendo, essas views são as mais adequadas, né? E de fato elas
não salvam, até porque é volátil, né? Se você desligar lá o servidor, o banco, né? Você acaba perdendo tudo e quando sobe, ele começa de novo a popular com essas informações em tempo real para você ter ali, saber exatamente o que está acontecendo naquele momento, né? É dessa maneira mesmo. Nós vamos falar sobre algumas views aí, vamos citar sobre algumas views, mas elas trabalham... Por isso que nós falamos views de performance dinâmica. Porque elas são dinâmicas, elas vão se transformando conforme a utilização realmente. Parte de memória, parte de estrutura física, lógica, só que ela vai se modificando. Legal. E podemos citar alguns exemplos aí de views comuns e de performance dinâmica que são usadas no dia a dia? Sim, nós temos aí as views do dicionário de dados, nós falamos lá atrás, elas são as DBA, então elas começam com DBA. Então vai ser DBA underline alguma coisa. Por exemplo, eu tenho lá DBA underline tables. Se eu der um select lá na view, eu tenho vários campos, eu posso saber qual que é o owner, ou seja, qual que é o proprietário daquela tabela, por exemplo, qual a table space que está relacionada àquela tabela, qual que é o status daquela tabela, se aquela tabela, de repente, ela tá só como read-only. Eu tenho uma outra view aí, a DBA Users, que é bastante utilizada pelos administradores. Então, a DBA Users, eu consigo listar, eu tenho lá o usuário DBA OCM, qual table space padrão que é daquele usuário. Então, eu consigo enxergar na DBA Users. Quando foi a criação daquele usuário? Consigo enxergar na DBA User. Qual que foi o último logon daquele usuário? Consigo ver também esse período de inatividade, né? Então, tudo isso eu vejo pela DBA Users. Quando eu falo DBA Users, quando eu falo DBA Tables, a nomenclatura é DBA underline e o segmento a seguir, tá? Então, Tables, Users, por exemplo, DBA underline Table Spaces. Aí ela já vai me mostrar qual que é o block size daquela table space, qual que é o tamanho máximo daquela table space, se aquela table space ela é big file ou small file. Então, tem várias informações. Tenho, por exemplo, a DBA Data Files. Ela vai te mostrar assim, qual que é a table space relacionada àquela data file. Se aquela table space, por exemplo, se aquele arquivo, aquele data file, se ele é autoextensível, se a table space é autoextensível, né? E eu tenho inúmeras aí views de dicionário de dados. A DBA Index, por exemplo, que trabalha com a parte de índice, DBA Objects. Então, eu tenho lá eu quero saber, tá me aparecendo um objeto tal, o que é isso? Isso é um usuário? Isso é um índice? Isso é uma view? Isso é uma tabela? Então eu consigo identificar a partir da view DBA Objects. E outras também, DBA Segments e assim por diante. Então, daria para ficar citando várias aí, né? Daria para a gente ficar aqui a tarde toda citando. Inclusive, o que nós falamos? Não é necessário você decorar todas as views, mas aprender a consultar na documentação oficial da Oracle. Então, eu quero fazer consultas com informações XYZ. Vai na documentação da Oracle que faz a busca, ele vai te mostrar lá quais são as views, por exemplo, de dicionário de dados, que são essa que eu listei agora, que são as DBA. E nós falamos lá atrás das views de performance dinâmica. Então, alguns exemplos de view de performance dinâmica. $Session, por exemplo, que eu citei. Então, ela vai te mostrar um seed da sessão, tá? Ela vai te mostrar o usuário que é proprietário daquela sessão, por exemplo. A $Instance, que nós falamos, ela vai te mostrar o nome, por exemplo, da instância, o tipo do database, se ele é single instance, por exemplo. A $Database, se ela é a versão do banco, o nome do banco, o modo de abertura que esse banco está, né? E outras, $Datafile, $Logfile. A única diferença é o quê? A nomenclatura. Quando eu falava de DBA, eu falava DBA Objects, então é DBA underline Objects. Já as $, é tudo junto. $Section, então é $Session. $Instance, $Instance. Então as $, normalmente são as de performance dinâmica. E as de dicionário de dados são as de DBA. Muito bom, você tocou num ponto importante, né? Não precisa decorar, mas você precisa saber onde buscar a informação e como buscar, né? Porque esse é o importante, né? Porque decorar
humanamente ali impossível, mas você precisa saber como buscar a informação e onde ela vai estar, né? Porque exatamente, documentação, como a gente sempre fala, é fundamental, né? Ferramenta de trabalho, ele tem que estar do lado, porque tudo que você tem que buscar basicamente vai estar lá para te responder, né? Carlos, inclusive nas nossas imersões e até nos nossos materiais aí dos nossos alunos, né? Nós temos lá as referências dos nossos materiais que nós apresentamos para os alunos. E essas referências, elas direcionam para a documentação oficial da Oracle. Na imersão, inclusive, nós fazemos alguns exemplos e consulta na documentação, porque o DBA ele é essencial que ele saiba fazer uma consulta na documentação oficial da Oracle. Isso é imprescindível. E tem mais, né? É o que a gente fala, principalmente para quem ainda quer ser DBA Júnior, que normalmente o pessoal às vezes pega a consulta pronta, né? Mas caso você vá para fazer alguma entrevista, tem alguma prova onde você não tem aquela possibilidade de você consultar ali, de repente, o seu repositório de scripts, você tem que saber ir buscar, né? Ir lá no dicionário de dados, procurar informação para poder tirar e alcançar o que você está sendo pedido, né? É isso mesmo. Então, assim, é tudo bem interessante, bem interligado. Você tem que saber fazer uma consulta na view adequada do dicionário de dados, e para isso você precisa também ter acesso correto, saber buscar na documentação oficial também. Sim, muito bom. E, Oswaldo, sabendo ali que o dicionário de dados é composto por tabelas e views, que fornece metadados, né, administrativos sobre o banco, e podem ser utilizados para consultas SQL, quem de fato ali gerencia o dicionário de dados? O dicionário de dados ele é gerenciado pelo Oracle, tá? Então o próprio Oracle faz todo o gerenciamento dele. Porém, as tabelas que nós falamos, as tabelas base e tal, o dono da tabela base é o usuário SYS. E essas informações ficam na Tablespace System. Por isso que quando nós começamos o podcast, nós falamos sobre o dicionário de dados tem a parte de tabelas, Tablespace, por exemplo. Então, existem as tabelas internas, que o usuário SYS, que é o proprietário, e essas informações, essas tabelas, elas estão dentro da Tablespace System. Porém, tudo isso, quem gerencia é o usuário Oracle. Quando nós falamos que o dono é o SYS, precisa ser alocado em algum esquema. Mas o gerenciamento do SYS, por exemplo, que tem um privilégio enorme, ou do administrador de banco de dados, que vai ter um privilégio de DBA, é somente a parte da consulta. Então, o DBA, o SYS, ele vai ter o acesso à consulta nessas views para ter acesso às informações que foram criptografadas nas tabelas. Mas quem faz o gerenciamento é o Oracle Database. Legal. E acho que isso é tema até de prova, né? Prova com certeza cobra isso, né? Onde que exatamente fica essas tabelas e views armazenadas, né? Isso provavelmente caiu na sua prova quando você fez? Caíram alguns assuntos relacionados à parte de view, né, relacionados ao dicionário de dados, view de performance dinâmica até cai um pouquinho mais, né, então assim, é um assunto da prova 082, que é a primeira prova da OCP. Muito bom, eu lembro que na minha prova caiu, então se caiu é importante, né? É importante. Na verdade, tudo que a gente vai falando aqui do pré-imersão, né? Tudo é importante e a gente abrange todo o conteúdo que realmente cai nas provas, né? Às vezes fala, poxa, mas o dicionário de dados está lá funcionando quietinho, lá, o Oracle está gerenciando, mas você precisa saber, né? Precisa saber o que acontece por trás para você saber onde consultar. E aí, para isso, você precisa ser testado. E como você é testado? Numa questão de prova. Muito bom. Ótimo. E, pessoal, isso é somente uma introdução. Se vocês têm interesse ali em aprofundar o conhecimento, agora em agosto, na próxima semana, ali do dia 12 ao dia 15, das 18 às 22, vamos fazer o quê? Uma imersão de administração de banco de dados Oracle, com os temas com o tema da principal prova ali, a primeira prova, melhor dizendo, da OCP, que é a 1Z082. E vamos falar ali de todos esses temas que são relevantes, né? O que você precisa saber, como funciona, o que você precisa entender ali para gerenciar o banco de dados no seu dia a dia. E se você tem interesse em participar, digita aí nos comentários "eu quero", e que nosso time vai entrar em contato com vocês, vão poder passar um pouco mais de informações. E, Oswaldo, quer complementar com algo a mais sobre esse tema de dicionário de dados? Eu acredito que a gente conseguiu aí dar
dar uma explanada para o pessoal, né? Saber um pouquinho o que é view, o que é view DBA, o que é view VDollar, o que é o dicionário de dados, né? Com certeza aí o pessoal que já sabe fazer uma consulta na documentação já vai sair buscando lá um pouco mais de informação. Eu acho que foi bem bacana já essa explanação que nós demos. Com certeza. E, pessoal, não deixa de participar da nossa imersão, porque ela pode ali te ajudar e mudar seu jogo, né? Muito das pessoas que participam ali, com certeza, aprendem algo novo, né? E consegue aplicar no seu dia a dia e pode mudar o seu jogo.